A grande verdade é que toda retaliação inédita, ela precede um milagre inédito. Alguém pode dizer amém? E é engraçado porque hoje eu vou falar sobre sonhos. E se tem algo que o inferno tenta sabotar na igreja, são os sonhos que a igreja carrega. Porque é como uma granada sem pino. Irmão, o inferno não está preocupado enquanto o pino está em você. Enquanto você sabe que tem sonhos, mas não vive por eles, enquanto você sabe que tem promessas, mas não é consumido por elas, você não é um problema para o inferno. Por quê? Porque é uma bomba atômica desativada. Agora, quando você entende quem você é, o que você carrega, e você está disposto a fazer parte dos sonhos de Deus, irmão, você se tornou um problema para o inferno. Sabe, tem uma frase do Tim Keller que tem muito a ver com isso. Ele diz que não crucificaram Jesus porque ele era um cara legal. Crucificaram Jesus porque ele era uma ameaça. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça para o sistema, Jesus era uma ameaça para a religião, Jesus era uma ameaça para o equilíbrio que já havia. Então existia uma religião, existia o Estado, e existia uma conexão entre eles, que era conveniente. O Estado não influenciava até certo ponto a religião, e a religião não se posicionava como voz profética até certo ponto, para continuar tendo portas abertas com o Estado. Jesus chega e honra princípios, dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Jesus, ele honra princípios, ele não gera uma revolução através de rebeldia. Jesus não incita a ira e fala, olha, vamos quebrar as igrejas, vamos mudar a história através da força. Não. Jesus não veio com um discurso de ódio. Jesus era a própria mensagem. Ele constrangia através do exemplo. Jesus era a luz em meio a uma escuridão. Irmão, guarda isso no teu coração. Todas as vezes que uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Todas as vezes que uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Eu não sei se você já viu algumas falsificações de tênis, de roupa, que chegam a ser ridículas. Eles mudam uma letra. Você já viu alguma do tipo? Aí o Nike vai virar Nike. Alguém já viu isso? Balenciaga vai virar, sei lá, Valenciaga. E sabe o que é interessante? Pega essa chave, irmão. Eu nem sei para onde Deus está me levando. A mensagem era uma e a gente vai com ele até onde ele quiser, amém? O que é interessante é que pode até passar batido quando a gente está distraído. E você pode até achar que aquilo é genuíno, quando na verdade nunca foi. Mas quando você coloca o que é verdadeiro ao lado daquilo que não é, ninguém precisa falar nada. Ele se autodenuncia. Você está comigo? Diga amém. E assim foi a chegada de Jesus. Jesus não precisou combater algumas coisas, porque a verdade dele já revelava a inverdade da religião. A paixão de Jesus pelo povo já revelava a falta de paixão dos religiosos. Então Jesus veio para mudar a história, sendo a mensagem. Eu quero em nome de Jesus fazer esse convite. Quando a gente fala sobre viver os sonhos de Deus, não tem a ver, irmão, com a gente fazer na força do nosso braço, mas tem a ver com a gente só estar no lugar certo, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Por que mataram o nosso rei? Porque a paixão dele revelava a falta de paixão de quem estava perto. Porque a compaixão dele revelava a falta de compaixão de quem estava perto. Irmão, por que olharam para aquela mulher derramando um bom perfume aos pés de Jesus, poucos dias antes dele partir para os céus, e acharam que era desperdício? Porque a generosidade dela revelou a falta de generosidade de quem estava lá. Acharam que era um desperdício, e é sempre assim. Quem não teve um encontro com Deus sempre vai chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero construir uma ideia. Deus vai levar a gente para um lugar, amém? Então entenda isso. Por que você está falando disso, André? Porque quando você começar a viver os sonhos de Deus para você, isso vai revelar a falta de sonhos de quem está ao teu redor. A gente viu isso na história de José. José recebe um sonho de Deus, e a Bíblia diz que os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. O que gera o ódio dos seus irmãos em relação a José não é só o tipo de sonho que ele tinha, mas é o fato dele sonhar. Irmão, tem pessoas que vão tentar resistir aos sonhos que você carrega só pelo simples fato de você ainda estar sonhando. Eu vivo isso.
Quando a pandemia veio, o lockdown veio, a igreja fechando, a gente percebia que os nossos sonhos como igreja incomodavam algumas pessoas que tinham parado de sonhar. Alguns empresários vieram falar: pastor, por que a gente não fecha a igreja? Faz sentido economicamente, a gente precisa diminuir gastos, irmão, porque a gente não se move pelo que vê, mas pelo que crê. E aí alguns acham: não, é uma igreja imprudente. Não, o pastor está sendo imprudente. Não, irmão, os nossos sonhos estão constrangendo porque talvez você tenha parado de sonhar. A nossa ousadia vai constranger quem decidiu não ser mais ousado. Você quer um exemplo disso? A Bíblia fala que Pedro sai do barco e anda sobre as águas, mas a Bíblia não diz que nenhum dos outros discípulos saiu do barco e foi após Pedro. Talvez ficaram no barco questionando: ele vai afundar, ele vai se molhar. Olha lá, acabou de afundar, eu falei, não ia dar certo. Talvez por alguns segundos, vocês estão comigo, olha para cá, eles tenham até tido razão, mas nenhum deles pode contar a história de que andou com Jesus sobre as águas. É por isso que quando você desperta para o teu propósito, desperta os teus opositores também. Quando você desperta para os sonhos de Deus, despertam os ladrões de alegria também. Quando você desperta uma geração, desperta caçadores de uma geração. Quando Moisés está sendo gerado, por não saberem quem era o libertador do povo, Faraó manda matar todo o primogênito, porque ele não queria que um libertador se levantasse naquela geração. Quando Jesus está sendo gerado, a mesma coisa acontece. Mandam matar os primogênitos, porque eles não queriam que o libertador se levantasse naquela geração. Irmão, olha para mim. O problema é que a igreja muitas vezes é reativa, quando o inferno muitas vezes é proativo. O inferno se antecipa para parar você, e você só quer reagir quando o inferno se levanta. Isso é muito forte, irmão. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer receber? No inferno é como a voz dizendo: ei, o Messias está próximo. Isaías 9,6 vai se cumprir. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então uma ordem é emitida: cancelem todas as crianças, para que não haja chance de um libertador ser gerado entre eles. O inferno é proativo. Moisés, o inferno é proativo. Irmão, pega essa chave. José tem um sonho, entendeu que era de Deus, compartilhou. No inferno acabou uma sentença, acabou de ser liberada uma sentença para José. Precisamos parar José, porque ele entendeu que ele é um sonhador. A Bíblia diz que quando os irmãos ouvem o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Irmão, os irmãos não odiavam José ainda mais porque José tinha vivido nada novo, é só porque ele era um sonhador. O problema do inferno com você não é você, mas são os sonhos de Deus que você carrega. Porque André sem o sonho de Deus não é uma ameaça para sistema nenhum, mas André sonhando os sonhos de Deus, a sua casa vivendo para você, pautando toda a tua história na construção do American Dream, focado só no teu score, no financiamento da próxima casa ou na compra do próximo carro, não é uma ameaça para o inferno. Por quê? Porque você escolheu um caminho confortável, e o conforto não é um impedimento para o inferno. Pelo contrário, eles amam uma igreja confortável, porque a gente não está mais disposto a se lançar na zona de propósito quando a gente optou em construir bases nas zonas do conforto. A gente já está bem, Jesus, eu não vou abrir mão do que eu conheço para ir para o incerto. A gente já está bem, a gente se reúne aos domingos, a gente ouve uma boa palavra, domingo que vem a gente está junto de novo. Você está comigo ainda? Então entende isso, irmão. Quando José entende os sonhos que tem e revela para os seus irmãos, um alarme ecoou no inferno. Ei, ele acordou, ele despertou. A gente precisa pará-lo antes que ele comece. O inferno sempre é proativo. Você pode ver isso em qualquer história. Qualquer homem que você, homem de Deus, qualquer herói da galeria dos heróis da fé. Irmão, Sansão foi gerado por Deus, não bebia nada alcoólico, ele era separado desde o ventre, foi chamado para ser o libertador, carregava uma porção do Espírito que dava uma força que não há nenhum relato de outro homem que tenha tido a mesma porção de força que Sansão tinha. Sansão, ele removeu os portais da cidade, colocou sobre os ombros e levou ao lugar mais alto de lá. Sansão, com uma queixada de jumenta, matou milhares de homens do exército inimigo. Ele era forte e poderoso em Deus, mas por se deitar no colo da mulher errada, perdeu a porção que carregava. Então o inferno, quando vê a força de Sansão, começa a levantar uma Dalila
Sempre que você começar a se tornar forte em Deus, distrações vão tentar seduzir você. Agora entenda, a culpa não foi de Dalila, porque foi Sansão que preferiu se distrair ao invés de se guardar. Irmão, por várias vezes Dalila deixou claro que ela só queria saber qual era a fonte da força dele para roubá-la. Sansão brincava com isso. Qual é o problema de uma geração que é forte em Deus, mas está distraída? A gente brinca com os limites. A gente brinca com os limites. Uma das perguntas que eu mais recebo: André, eu posso fazer tatuagem ou é pecado? Irmão, pelo amor de Deus, vamos falar de futuro, de construção de sonhos, de mudar a história. We have a dream. A gente está falando de chacoalhar sistemas. A gente está falando de invadir lugares. A gente deveria estar debatendo sobre estar em lugares de influência sobre a nossa geração. A gente deveria estar falando de construção de cultura, de futuro. Quem aqui quer ser o próximo reitor de uma universidade que vai influenciar uma geração? Quem aqui sonha em assumir uma cadeira, talvez de um ministério que vai mudar a forma como pessoas pensam? Mas enquanto isso, a gente está perguntando: tatuagem é pecado ou não? A gente só quer saber até onde pode ir sem se perder. Esse aqui é o limite. E tem uma geração perguntando pra gente: qual é o limite? Pastor, transar antes do casamento. Pastor, fazer isso, aquilo. Irmão, enquanto a gente perguntar qual é o limite, significa que a gente está querendo acampar nas fronteiras. Eu quero acampar nas fronteiras. Aqui tá bom? Tá, então é aqui que eu vou ficar. Não, você não nasceu para brincar com os limites. Você está comigo ainda? Diga amém. Então toda a retaliação inédita, essa chave veio aqui com tudo que está acontecendo essa manhã, ela precede um milagre inédito. Toda retaliação inédita, ela precede algo inédito que Deus está fazendo. Então olha para mim, isso é um alerta. Se existe uma retaliação nova tentando parar você, fica atento, porque tem algo novo que Deus quer usar você para fazer. Tem algo novo, irmão. Essa é a palavra de Deus para esse tempo. A gente tem declarado isso como igreja. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Farei brotar fontes em meio ao deserto. Eu estou fazendo uma coisa nova. Mas vão vir retaliações novas também. Ataques de lugares diferentes também. Problemas se levantando em áreas diferentes também. Pastor, essa palavra é para me animar? Eu não lembro se era um TED Talk que eu estava vendo, mas alguma palestra estava falando sobre as forças armadas americanas. É interessante, você tem a aeronáutica, a marinha, você tem o exército. E numa batalha, o adversário sempre olha quais são os agrupamentos e as armas que têm o maior impacto letal. E é nelas que eles vão mirar primeiro. Então eles não vão mirar no menor navio, eles vão mirar primeiro no maior navio, no maior agrupamento. Quando existe uma guerra, você sabe por que os oficiais normalmente se destacam? Porque os oficiais são os primeiros a serem perseguidos. Por quê? Porque quando o líder é ferido, todo o restante do grupo fica sem liderança, fica sem direção. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar no ponto simples. O inferno só vai tentar parar aqueles que têm potencial em Deus para abalar a estrutura do inferno. Então não deveria ser para nós um problema o fato de termos retaliações. Deveria ser para nós um conforto, uma segurança. Irmão, se é isso que tem se levantado contra mim, é porque o propósito é grande demais. Você está comigo? Eu quero falar sobre sonhos essa manhã. Eu estava lembrando, vindo para cá, meu pai veio dirigindo e eu vim fazendo uma parte da mensagem. E talvez eu termine de pregar lá à noite. Eu amo porque a gente faz as estruturas e Jesus sempre tem liberdade para bagunçá-las. E eu estava lembrando dessa história, sabe? Quando a minha mãe estava grávida, minha mãe está aqui agora segurando meu outro milagre no colo, Benício. Ela teve uma doença, foi toxoplasmose, né, mãe? Minha mãe teve toxoplasmose e todos os médicos falavam: aborta. Vocês são um casal novo, vocês podem ter outros filhos. É o primeiro filho, aborta e tenta de novo. Cara, essa chave é muito poderosa e pode fazer sentido para alguém que está aqui essa manhã. Aborta. Seu filho pode vir com problemas de visão, ele pode vir com uma série de problemas motores. Aborta essa criança. E o final da história você já sabe, eles não abortaram, por isso que eu estou aqui de pé, amém? Agora, qual que é o ponto que eu quero chamar a sua atenção?
Por que a minha mãe não me abortou? Porque ela já me amava. Cara, isso é muito forte. Pega essa chave, irmão. Por que meu pai não convenceu minha mãe a me abortar? Porque ele já me amava. Pega essa chave, irmão. A gente só vai proteger os sonhos de Deus que a gente ama. E a gente só está disposto a abortar os sonhos de Deus que a gente ainda não ama. Por que tem pessoas que abrem mão de sonhos de Deus, promessas de Deus? Porque você ainda não foi consumido por isso. Porque quando isso se tornar a tua paixão, irmão, pode se levantar o que for, você não abre mão dessa criança. Pode se levantar céus e terra, você não abre mão dessa promessa. Agora, uma geração que é sabotada em sonhar, irmão, ela vive por conveniência, atalhos. Por quê? Irmão, tá dando errado, eu vou abortar e eu gero de novo. Esse chamado não está acontecendo, eu vou abrir mão dele e depois eu tento de novo. A minha família não está sendo como eu gostaria, então eu vou desistir e eu caso de novo. Irmão, existem casos e casos, ok? Mas no geral, o que eu quero compartilhar é que a gente não pode descartar algo que Deus nos pediu para gerar. Deus confiou algo a você, então não descarte. Ele está com expectativa de que isso seja gerado em você. Sabe outra coisa incrível? E é uma revelação revelada aqui. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Eu não sei se você sabe, mas quando uma mulher está grávida, ela não pode engravidar de novo. Pastor, eu não entendi. Essa é tão simples que vai parecer até que é complexa. Tem alguma mulher grávida aqui no auditório essa manhã? Ok. Você sabia que durante o período da gestação é impossível você engravidar de novo? Olha, eu estou grávida de um menino. Daqui a 3 meses, você não vai acreditar, eu estou grávida de uma menina agora também. Isso não vai acontecer. Porque existe um princípio. Enquanto estamos gerando algo, só dá para gerar algo diferente de 2 formas. Ou se a gente esperar nascer o que foi gerado, ou se a gente interromper a gestação. O que eu quero compartilhar com você é que no dia que você disse sim para gerar os sonhos de Deus, não tem espaço mais para tentar gerar os seus por cima dos dele. E é isso que está confundindo a gente muitas vezes, porque a gente quer conectar os nossos com o dele, a gente quer que fazer a vontade dele desde que seja igual a nossa. Irmão, se você disse sim para os sonhos de Deus, não tem mais espaço para os seus. Se você disse sim para os sonhos de Deus, não tem mais espaço para os seus. E por que nem todo mundo celebra? Porque a gente ainda acredita que de alguma forma, mesmo sendo limitados, racionais, a gente ainda pode ter sonhos que são melhores do que Deus já sonhou pra gente. Eu vou explicar isso melhor. Você está comigo ainda? Por que quando alguém fala, ei, abre mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, nem todo mundo acha um bom convite? Porque lá no fundo a gente acha que os nossos sonhos podem ser um pouco melhores do que os dele. Faz sentido? A gente ainda acha que é um sacrifício abrir mão da nossa vontade para viver a dele. Eu tenho 33 anos, irmão. Eu sei que eu estou acabado, mas eu sou relativamente novo ainda. Como alguém com 33 anos conseguiria ter sonhos a seu respeito maiores do que aquele que desenhou a eternidade quando nada existia? Não dá para chegar para Deus e falar, Deus, eu quero a sua vontade, mas eu acho que eu tenho uma ideia que é um pouco melhor do que a sua. André, quando nada existia, eu já era. Olha o que João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nada existia, ele já sonhava você. Quando nada existia, ele já tinha sonhos para fazer através de você. Irmão, você foi sonhado por Deus, você foi desejado por Deus, você foi desenhado por Deus. E não tem nada que você possa desejar que supere o que Deus já desejou para você. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Você pode dizer amém. Você pode declarar, diga, Pai, diga, eu quero viver os seus sonhos mais do que eu quero viver os meus. Agora Deus, ele é tão gracioso, cara, ele é tão amoroso que ele dá pra gente uma oportunidade da gente achar que são os nossos sonhos, quando na verdade sempre foram os dele. É quase que uma psicologia infantil. Tô quase terminando. Olha pra cá. Olha o que João 15 diz:
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, o que você pedir para Ele já é o que Ele quer te dar. Então Deus está dizendo, eu quero ser um com você de uma forma que você pode me pedir o que quiser e vai ser concedido. Irmão, quando a gente é um com Deus, nós temos a mente de Cristo, nós temos os sonhos de Cristo, nós temos... Irmão, o que você vai pedir já é o que Ele quer te dar. Só que às vezes a gente numa mentalidade carnal fala, cara, eu não sei se eu quero o que Deus tem pra mim, porque eu tenho alguns projetos, alguns sonhos. Irmão, deixa eu te falar, quando a gente se torna um com Ele, o que você deseja pedir é exatamente o que Deus deseja te dar. Você está comigo? Deus quer construir algo com a gente. Deus está chamando a gente para fazer algo que vai ecoar quando a gente partir. Irmão, não sei vocês, mas se tem algo que pulsa dentro de mim é a palavra legado. É de que forma a minha voz vai continuar ecoando mesmo quando eu não falar mais. De que forma os meus filhos vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui. Legado. Se Deus me mover para uma outra cidade daqui a alguns anos, e se Deus me levar para uma outra nação, e se eu não estiver mais aqui no ano que vem, e se eu não estiver mais daqui a 10 anos, e se eu partir? Minha pergunta é como a igreja que eu tive a oportunidade de plantar vai lembrar de mim? Como os meus filhos vão lembrar de mim? Cara, como é que era o André? Cara, o André tinha um monte de defeitos. Quem me conhece de perto pode dizer amém? Amém. Menos, segura só esse amém, porque eu fiquei constrangido agora. Tô brincando, Eliseu, tô brincando. Mas é sério. Aqui. Cara, o André tinha um monte de defeitos, mas ele era apaixonado por Jesus. Mano, tinha dias que ele chegava cansado e eram as melhores mensagens. Eu lembro que nos mutirões ele estava sempre envolvido e a gente olhava para ele e falava, eu não tenho como parar porque o cara não está parando, me constrange a forma como ele se envolve. Eu não sei de que forma alguns vão lembrar, mas é isso que a gente está construindo, a gente está construindo legado. É a diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. A gente está construindo legado, irmão. Você crê nisso? Aplaude junto com o Eliseu, por favor, para ele não ficar sem graça. A gente está construindo legado. Hoje eu queria falar um pouco sobre por que alguns sonhos não acontecem. Eu acredito que um dos motivos pelos quais alguns sonhos não acontecem é porque a gente precisa ressignificar a nossa visão. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu amo. Ele diz, quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Olha para mim. Quando você achar que não tem nada acontecendo, tem essa convicção, existe um milagre que você não está vendo. Não significa que Deus parou de fazer, significa que você não está enxergando o que Ele está fazendo. Você crê nisso? Está comigo? É visão. A gente precisa ressignificar a nossa visão. Essa semana aconteceu algo, eu já estou quase terminando, que mexeu comigo. Eu compartilhei com os meninos há 2 dias atrás. Eu nem ia falar isso com a igreja, mas pode fazer sentido para alguém. A gente precisa ter visão como de uma criança, irmão. Para crianças, impossibilidade é só uma questão de opinião. Já dizia o poeta. Eu quero enxergar o futuro como Cecília enxerga o futuro. Eu quero enxergar o futuro como os nossos filhos enxergam o futuro. Porque para eles não existe impossibilidade. Se você falar, a gente vai para Marte na semana que vem, ela vai falar, que legal, papai. Se você falar, filha, papai vai ser o presidente no ano que vem, ela vai falar, uau, ela vai sair espalhando para todo mundo, meu pai vai ser o presidente. Porque não entrou nelas ainda esses bloqueios e esse senso crítico a ponto de sempre, antes de pensar no impossível, trazer para o natural. A gente é assim, quando alguém fala de impossibilidades, a gente já começa a trazer para o natural. Mas crianças não têm esse drive instalado ainda. Então para elas o impossível é tão possível quanto qualquer natural. E é assim que a gente precisa ser. Sabe, essa semana eu estava pintando a garagem lá de casa. A gente se mudou para uma casa e a gente pegou a garagem e eu estou fazendo uma cave lá. Alguém que usa a garagem para alguma coisa além de colocar entulho e carro? Quando a gente alugou, a corretora falou assim, ah, pastor, isso aqui vai ficar cheio de caixas. Eu falei, agora é que eu preciso fazer meu estúdio, irmão. Porque é um espaço criativo, irmão. A gente já está compondo músicas lá, a gente está gravando mensagens lá, a gente está produzindo sermões lá, a gente está escrevendo livros lá.
Para alguns é só um lugar de botar carros. Para a gente é um lugar onde a gente vai gerar mensagens que vão tocar uma geração. Você crê nisso? E a gente começou a pintar. Cara, isso foi demais. A gente começou a pintar. Aí eu comprei aquele kit básico de pintura que vende na Home Depot. Vem um rolo e um pincel. A gente comprou uma lata de tinta. Os meus pais estão lá em casa. Eu falei, mãe, você me ajuda a pintar? Ela se amarra nisso. Ela falou, claro. Pegou o pincel e começou a fazer o recorte. Eu peguei o rolo e comecei a pintar. Aí daqui a pouco entra a Ceci. Pai, posso pintar também? Pode, filha, daqui a pouco eu te chamo. Aí dá 5 minutos ela volta. Pai, posso pintar agora? Filha, daqui a pouquinho. Sua avó vai terminar de pintar. Aí ela passa pra você e você pinta. Tá bom. Aí daqui a 5 minutos, pai, posso pintar agora? Irmão, a outra vez que ela entrou na garagem aconteceu algo absurdo. Ela entra na garagem com a escovinha de dente dela. Cara, isso foi demais. Eu me emocionei mais lembrando disso depois do que na hora. Ela veio com a escovinha de dente e falou, pai, eu posso pintar com a minha escova? Eu falei, pode, filha. Ela meteu a escovinha dentro da lata. Eu vou pintar onde vocês não conseguem pintar. Aí tinha os buraquinhos que ficavam da pintura e ela ia com a escovinha de dente cobrindo ali o que a gente não conseguia cobrir. Sabe, a gente tem que ter essa perspectiva, eu coloco entre aspas, infantil, de entender que a melhor parte de fazer algo com Deus é só estar ao lado de Deus fazendo alguma coisa. Porque a pintura da minha garagem não faria diferença em relação à performance da pintura de Cecília, mas fez toda a diferença em relação à presença da Cecília pintando comigo. Se a gente for somar a quantidade de square feet que ela pintou, talvez não tenha 1 square feet total pintado por ela. Mas agora tem quase 5 mil famílias, talvez 12 mil pessoas ouvindo falar sobre uma atitude da Cecília, em ver além do que todo mundo ali naquele lugar estava vendo. Você está comigo ainda? Amém? Eu estou terminando, eu juro. Mas eu queria liberar algo sobre você. Irmão, é exatamente essa dinâmica que acontece com Deus e com você. Deus não precisaria do André para pregar. A gente poderia estar nessa sala, todo mundo fechar os olhos e, assim como foi no batismo de Jesus, uma voz dos céus vir e começar a ministrar sobre cada um, e chamar você pelo nome, liberar algo sobre você, e terminava o culto e Deus ia falar, filhos, melhor semana da sua vida está começando, que eu vos abençoe. E aí todo mundo levanta e vai. Mas por que Deus usa o André para pregar? Por que Deus usa o Samik para ministrar? Por que Deus usa você para liberar algo sobre alguém? Porque não é que Ele precise de nós, mas Ele tem prazer em saber que a gente está perto dEle. Irmão, os sonhos de Deus são só um dispositivo para Deus ter a criação mais perto, construindo algo novo com Ele. Então quando Deus chama Davi, não é que Deus precisava da força de Davi, mas Deus tinha prazer em ver Davi construindo algo com ele. Quando Deus chama José, não é que Deus precisava da força de José, mas Deus tinha prazer de ver sonhos sendo feitos com José perto dele. Quando Deus chama cada um de nós, não é porque Ele precisava de você. Irmão, olha para mim, Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dEle desesperadamente. Mas por que Ele chamou você? Porque Ele tem prazer em construir algo com você. Ele tem prazer de olhar para o lado e ver que você está ali. Ele tem prazer de ver que você está perto. Ele tem prazer de ver que você está junto. Deus tem prazer em nos ter perto. E é por isso que Ele utiliza de sonhos como uma linguagem de dependência. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Todo sonho que Deus te der vai apontar para um lugar que você não pode chegar sozinho. Toda visão de futuro que Deus te der vai apontar para um lugar, uma estação que você não conseguiria ir sozinho. E é por isso que Deus te dá sonhos de futuro, porque Ele te mostra onde Ele quer te levar, mas você só vai conseguir chegar lá se for com Ele. Deus mostrava Miami quando nem visto a gente tinha. Deus mostrava um avivamento na Flórida quando nem inglês a gente falava. Deus mostrava essa igreja quando nem um prédio alugado a gente tinha. Deus mostrava você quando seus pais nem gerados tinham sido ainda. Deus já via os seus filhos, irmão, quando você nem tinha conhecido teu esposo ou tua esposa. Deus sonha além do que os olhos naturais conseguem ver, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, o que eu queria compartilhar aqui, eu creio de verdade que uma coisa que pode ressignificar a forma como a gente espera pelo próximo milagre é
é entender que não tem nada que me surpreenda que seja capaz de surpreender o próprio Deus. Deus não foi pego de surpresa com Covid, Deus não foi pego de surpresa com lockdown, Deus não foi pego de surpresa com 2020, Deus não foi pego de surpresa quando você tropeçou, Deus não desistiu de você quando você se perdeu, Deus não foi pego de surpresa com os nossos pecados, Deus não foi pego de surpresa, Ele já havia preparado o cordeiro antes do primeiro pecado, Ele já havia preparado o cordeiro antes da queda. Deus não foi pego de surpresa. Você está comigo? De verdade, você está comigo? Eu quero orar e a gente vai finalizar aqui. Eu quero orar por ativação de sonhos. Eu não aceito uma igreja que sonha mais com American Dream do que com God's Plan. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito uma geração que sonha mais em ser aprovado por outros do que aprovado pelo próprio Deus. Irmão, na nossa geração, profetas morrem mais por necessidade de aprovação do que por perseguição. Eu não sei se já te contaram, mas a aprovação que conta é no grande dia, quando Ele olhar pra gente e falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra que eu tenho morada preparada para você. Servo bom e fiel. Você sabia que nos céus você tem um nome diferente do nome que os seus pais te deram? Você sabia disso? Você sabia que quando a gente aceita Jesus, Ele escreve o nosso nome real no livro da vida? E é esse nome que vai ser convocado naquele grande dia. É esse nome que vai ser chamado na chamada dos céus. Mas até esse dia chegar, Deus está esperando que nós façamos parte da construção do mover dEle na terra. Irmão, nós seremos lembrados pela quantidade de sonhos de Deus que nós colocamos em prática, e não pela quantidade dos nossos sonhos. Os nossos sonhos não se comparam com os sonhos de Deus para nós. Os nossos sonhos não se comparam com a dimensão dos sonhos de Deus para nós.